Cumprimentamos a Igreja Presbiteriana de Guaianazes, que participa deste culto ao Senhor presencialmente. Cumprimentamos também os visitantes que hoje nos dão o privilégio, a honra de tê-los neste culto que dedicamos ao nosso Deus. E queremos também estender nossos cumprimentos àqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube e dizer a todos que são muito bem-vindos a este momento de exposição da Palavra do Senhor. E queremos nesta noite convidar os amados a abrirem suas Bíblias no livro dos Salmos, o Salmo 101. Livro dos Salmos, o Salmo 101. Livro dos Salmos, 101. Diz assim a Escritura: Cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Oremos ao nosso Deus. Edifica-nos, Senhor, com a tua palavra. Ilumina-nos, Pai, de tal maneira a aplicarmos em nossa vida a tua vontade e que os teus princípios, Senhor, sejam a base da nossa maneira de viver neste mundo. Que a Escritura Sagrada seja o nosso manual de conduta, não somente individual, mas também coletivo, que seja nossa regra de fé e prática, não apenas particular, mas também da família. Senhor Deus, conduz-nos de tal maneira a sermos maduros na nossa espiritualidade e assim agirmos de maneira a testemunharmos a tua vontade, de testemunharmos o teu Filho Jesus Cristo. E é em nome dele é que nós oramos ao Senhor agora. Amém. Qual seria a impressão de alguém que vivesse por algum tempo na sua casa? O que ele diria do seu lar? Qual comentário ele poderia fazer da sua atuação como pai, da sua atuação como mãe, como filho,
como filha. Estas questões precisam ser consideradas num lar da família da aliança. E esta base nós só podemos encontrar na Escritura, a base para respondermos estas perguntas, não apenas com palavras, mas com comportamento, com modo de vida. É importante nós entendermos que o comportamento nosso no lar determina nossa maneira de viver na sociedade. A vida cristã, ela começa no lar. A família determina nossa concepção de caráter, de tal maneira que é no lar que a nossa vida espiritual, seja ela do pai, da mãe ou dos filhos, é no lar que essa vida espiritual prospera ou fracassa. Davi, o autor deste poema, compromete-se, a partir do momento em que assumiu o trono, com as palavras que ele resumidamente usou neste seu poema de compromisso. E este compromisso de Davi teve uma base. E a base do seu comprometimento como um rei de Israel não estava noutro lugar a não ser a família. E não é à toa que este salmo, ele é conhecido como o salmo do dono da casa, como o salmo do senhor da família. E a tradição puritana do século XVII e do século XVIII tinha como costume, sempre que alguém constituía um lar, um recém-casado, sempre que alguém mudava de residência, fazia-se ali um culto e o texto a ser exposto era o Salmo 101. Exatamente porque esse salmo foi usado por Davi para esse voto de reinado, e esse voto de reinado foi alicerçado na casa, no seu lar, no seu convívio familiar. E é seguindo esta proposta davídica de constituir sua liderança sobre a nação de Israel, fundamentada na sua maneira de se comportar
com sua família, é que nós consideraremos esta noite, brevemente, em alguns ensinos que ele nos deixou e que são extremamente importantes para um lar cristão, para uma família da aliança, para uma família comprometida com o Senhor Deus, comprometida com seus ensinos, com seus estatutos. E é nessa direção que nós consideraremos aqui, a partir do verso 1, alguns ensinos. E o primeiro deles é o que nós podemos ver logo nas primeiras linhas do poema, no verso 1, que nós chamamos aqui de o ensino de que a família da aliança deve ser liderada, deve ser conduzida, deve ser estabelecida sob o princípio da bondade e da justiça. Ele vai dizer isso de maneira poética quando diz: cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Com estas palavras, Davi procura mostrar que a justiça e que a bondade não eram para ele um desafio intransponível, não eram para ele algo utópico a ser alcançado, não era para ele um trabalho que o desanimaria e perderia seu gosto pela liderança do seu lar, mas fazia parte do seu privilégio de ser o sacerdote da sua casa. Fazia parte da sua responsabilidade de conduzir a sua família. E, portanto, a bondade não se restringia a um momento específico. A justiça não estava isolada para aquelas ocasiões em que ele necessitava arbitrar sobre algum assunto, mas isso estava sempre nos seus lábios. Ele cantava isso. Isso era a expressão de alegria, de satisfação, de saber que ele pertencia a uma família em que a bondade fazia parte do modo de vida. Pertencia a uma família que a justiça estava sempre presente. E por isso, para ele alegremente cantar a bondade e a justiça não era algo por demais penoso, trabalhoso. Não estava na mente de Davi dizer: oh, quão difícil é ser bom na família, quão difícil é falar da bondade na minha família. Isso Davi não pensava. Pelo contrário, ele cantava essa bondade. Isso era a expressão da sua condução, da família que Deus colocou em suas mãos. Não era pesado para Davi tratar com a justiça. Isto era para ele motivo de alegria, de saber que estas virtudes estavam presentes na vida que ele tinha diante do Senhor, pois era isso que ele aprendia do seu Deus, era isso que fazia parte do compromisso que Deus tinha com ele, de ser bom com ele, de ser justo com ele.
e, portanto, ele não via dificuldade de, olhando para Deus, ele, como imagem e semelhança do Criador, praticar a bondade no seu lar. Por isso, amados irmãos, nós temos aqui a bondade e a justiça como dois cuidados essenciais na família cristã. Os membros da família devem olhar para a bondade como uma expressão comum nos relacionamentos. A bondade do pai com o filho, da mãe com a filha, do esposo com a esposa, dos filhos com os pais, de tal maneira que este convívio seja bom, que este convívio seja agraciado com esta prática que agrada a todos. Quem não gosta de ser alvo da bondade alheia? Que esposo que não gosta de contar com a bondade da esposa? Que esposa que não gosta de apreciar a bondade do marido? Quais são os pais que não se emocionam com a bondade dos filhos? E quais são os filhos neste mundo que não são capazes de se alegrarem com a bondade dos pais? Este é o princípio que Davi chama a nossa atenção aqui, que precisa estar presente no lar da família da aliança. A justiça pelo mesmo caminho. O pai que age com justiça com os filhos, a mãe da mesma maneira. Os filhos que agem com justiça com os pais. Isto é admirável. Isto é apreciável. Isto é uma prática que não pode faltar na família da aliança, porque é o que nós aprendemos da parte do nosso Deus. E é exatamente porque o nosso Deus é justo, é que nós, como seus filhos, temos condições de viver na prática da justiça. Porque nós não somos apenas bons porque somos capazes. E não apenas justos porque temos condições para executar essa justiça, mas essas virtudes são comunicadas pela bondade e a misericórdia do nosso Deus a cada um de nós, e assim nós podemos vivê-las no nosso lar. A família da aliança deve ser liderada, deve ser conduzida, deve ser o ambiente onde a bondade e a justiça seja vista por tantos quantos puderem conhecer esta família. Mas o rei fundamenta seu reinado não somente nestas virtudes. Se você puder perceber, ainda no verso 2, e agora na primeira parte desse verso, você perceberá que ele se compromete a atentar sabiamente ao caminho da perfeição. E logo em seguida, ele vai mostrar que ele possui um desejo imenso de ter Deus com ele, da presença de Deus na sua casa. E com esta maneira de mostrar, nós temos aqui a ideia de que a família da aliança deve ser conduzida com comunhão com Deus. Pois é isto que Davi desejava. Ele queria que o seu reinado fosse um espelho da sua condução no seu lar. Ele queria que o seu reinado
fosse de tal maneira uma extensão da sua família. E na mesma medida em que ele conduzia seu lar, ele queria também conduzir a nação de Israel. E ele aqui mostra que ele desejava conduzir a nação de Israel em comunhão com o Senhor. Ele buscava comunhão com Deus. Ele buscava a santidade. E quem busca a santidade, busca a Deus. E por esse motivo, esse desejo de proceder piedosamente no lar requer uma busca pessoal de Deus. E é isso que Davi procura mostrar aqui como desejo do seu coração. Procura mostrar aqui como um compromisso que ele tinha com a nação de Israel. E diante desse seu compromisso, nós aprendemos que é indispensável no lar da família da aliança que haja comunhão com Deus. Por vezes nos deixamos levar pelas lutas deste mundo e nomeamos essas lutas com diversos chavões, como correria, como atividade, como trabalho e coisas desta natureza, e esquecemos que tudo isso faz parte da nossa vida, mas que a comunhão com Deus é determinante. E é isso que Davi mostra aqui neste poema. Ele chega a nos apontar para o seu desejo que Deus pudesse visitá-lo, estar na sua casa, morar com ele. Isso é o desejo por comunhão. As famílias cristãs precisam buscar a presença de Deus no lar. Os pais, aqueles que lideram os lares, precisam de exercer esta função com todo afinco, com todo zelo, porque isso vai determinar a estabilidade desta família. Uma família que não busca comunhão com o Senhor não pode estar bem. Uma família que não lê a Bíblia não pode estar bem. Uma família que não ora juntos não pode estar bem. Uma família que não vive a comunhão com os demais irmãos do corpo de Cristo não pode estar bem. Essa comunhão é determinante. Não porque nós estamos dizendo ou porque possa existir algum desejo das igrejas de reunirem as pessoas. Não é por isto. É porque a Escritura aponta para essa necessidade na vida devocional de cada um de nós. E, por extensão, de cada uma das famílias. Assim, meus irmãos, nós precisamos de buscar essa comunhão com o nosso Deus, pois conforme o Senhor Jesus Cristo nos diz, lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 50, visto que sem Cristo nada nós podemos fazer. Nada nós podemos fazer. Sem o Senhor Jesus Cristo no nosso lar, você não pode fazer nada, pai. Sem o auxílio de Deus, você não pode fazer nada, mãe. Sem o auxílio do nosso Senhor, filhos, vocês não são nada. Portanto, é indispensável a vida devocional na família cristã, no lar cristão. Se você planeja começar o seu lar, comece logo a praticar a vida devocional
comece logo a se aproximar desta alimentação espiritual diária que é imprescindível para a sua família. Nós precisamos ser diligentes com nossas famílias. Nós precisamos fazer com que nossos corações estejam cheios da palavra do Senhor. Fazer com que nossa vida reflita aquilo que nós encontramos no testemunho do Senhor Jesus Cristo. E assim vivermos uma família que estabelece um compromisso com o Senhor, um compromisso devocional, um compromisso de conhecimento, um compromisso de atitudes que reflitam um relacionamento com Deus que é alimentado através da Escritura. Assim, meus irmãos, nós ainda continuamos a aprender com Davi e a parte B do verso 2, que os irmãos podem acompanhar aí, vai nos informar agora acerca de uma outra orientação importante. E ele vai dizer assim: portas adentro em minha casa terei coração sincero. Um dos grandes problemas que nós vivemos na contemporaneidade, e isto é antigo, é a vida de hipocrisia. É a vida de representação. É apresentarmos aquilo que não somos. É apresentarmos um perfil de acordo com as circunstâncias. É sermos pessoas que se apresentam de acordo com o lugar onde estão. Se apresentam de acordo com as pessoas que acompanham. E aqui, Davi chama a nossa atenção para a sinceridade que precisa existir na família. E essa sinceridade começa a ser exemplificada pelos pais. E é aqui que ele vai dizer que portas adentro, ou seja, dentro da minha casa, eu terei um coração sincero. E é interessante que esta palavra hebraica aqui traduzida por sincero se refere à completude, inteireza. Se refere a essa integridade que ele vai mostrar no final da segunda linha do verso 2, que aqui é traduzida com perfeição. Evidentemente que ele não está falando aqui de uma perfeição sem pecado, mas daquele indivíduo que zela para que todas as suas forças sejam aplicadas no seu caráter, de maneira a ser um homem, ser uma mulher, ser um jovem, um adolescente, uma criança que mostre na sua maneira de viver sinceridade. Sinceridade. E é importante que o antônimo dessa palavra sempre seja considerada a palavra que eu usei aqui no começo. A palavra hipocrisia, representação. E Davi aqui vai mostrar que a família da aliança deve apresentar a todos aqueles que tiverem o privilégio de conhecê-la, apresentar sinceridade. 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 A sinceridade de dizer o que é preciso. A sinceridade de
mostrar o que nós verdadeiramente somos. E é curioso que quando nós falamos em viver aquilo que realmente nós somos, a impressão que nos vem é que nós vamos revelar um alguém pior do que aquele que somos. Mas o cristão não é assim. O cristão revela aquilo que ele é. Ele é um regenerado. E se ele é alguém transformado pelo poder do Evangelho, ele vai revelar o que é bom. Ele vai revelar um caráter modelo, pois aquele que ele se inspira é o Senhor Jesus Cristo, porque ele foi transformado para seguir este exemplo, para viver Cristo. É Cristo que vive nele. Portanto, ele não tem nenhum motivo para se esconder atrás de uma máscara, pois ele é o único neste mundo, ou faz parte de um grupo seleto que aprove ao Deus do céu regenerá-lo, transformá-lo e fazê-lo modelo, tal qual foi o Senhor Jesus Cristo. E, portanto, no cristão não pode haver insinceridade, não pode haver algo a esconder, porque o que ele tem a revelar é Cristo. E é por isso que, quando encontramos marcas de hipocrisia entre os cristãos, nós somos levados imediatamente a questionar se de fato trata-se de um cristão autêntico, convertido ou não. Porque nós temos tudo a revelar e não temos nada a esconder. Paulo vai dizer na sua epístola aos Romanos que não me envergonho do Evangelho. E nós não temos o que esconder, porque o poder de Deus nos transformou de tal maneira que o que nós temos é para ser mostrado, para ser conhecido das pessoas. Por isso, a sinceridade da nossa vida, ela deve ser vista pelas pessoas, vivida pelo pai, vivida pela mãe, vivida pelos filhos, de tal maneira que, se alguém nos conhecer, se alguém passar algum tempo conosco, vai sair dizendo: olha, eu vivi algum tempo na família tal, e lá o que eu vi da parte dos pais foi sinceridade com os filhos. E lá o que eu vi da parte dos filhos foi sinceridade com os pais. Uma família que se apresenta pela sinceridade. Sinceridade de mostrar pessoas transformadas pelo sangue de Cristo, transformadas de tal maneira a serem um testemunho vivo da Escritura. E assim, a família da aliança, ela deve ser liderada, deve ser conduzida, ela deve ser conhecida pela sinceridade nos relacionamentos. Mas Davi continua a nos ensinar nesse poema. E aqui nós agora gostaríamos de convidá-los a uma lista. A uma lista. Depois de percebermos acerca da sinceridade que Davi procura mostrar que era o seu objetivo, porque ele vivia sempre na presença de Deus, ou seja, não tinha como esconder nada de Deus, e ele precisava ser igual em todo lugar, sincero em todo lugar, porque Deus era igual em todo lugar. Ele agora passa a apresentar, a partir do verso 3, uma lista que aponta para o seu compromisso da família
ser conduzida, da família ser encontrada em pureza. E você vai perceber isso claramente aí na sequência que nós apresentaremos. Olhe para o verso 3 e veja aí que Davi se compromete com a sua família em não existir injustiça no seu lar. Se ele anteriormente estabelece a justiça como prática, aqui ele vai dizer, olha, a injustiça não será admitida na minha casa. E é curioso que a ideia dessa palavra injustiça aqui é não só uma injustiça individual das pessoas com elas mesmas, como também interpessoal, como também pública. E ele vai dizer no verso 3, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. E ele, com essas palavras, ele quer dizer, olha, eu não vou expor a minha vida, eu não vou expor o meu caráter à injustiça. Eu não vou expor a minha família a atos de injustiça. E hoje nós corremos o risco de embriagarmos nossa família com atos de injustiça. E nem sempre esses atos são identificados próximos de nós, mas, por vezes, esses atos são admitidos, sendo divulgados em nossos próprios lares. De tal maneira que nossos filhos, de tanto ouvirem, de tanto observarem imagens de injustiça, com facilidade repetem essas mesmas práticas. E aqui, Davi vai dizer, olha, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Ou seja, eu não vou me expor à injustiça. A injustiça não é do meu interesse. O meu interesse é a justiça. É isto que me apetece. É isto que me interessa. Saber da injustiça de fulano, de beltrano, de ciclano, olha, isso não deve ter lugar na minha casa, não tem lugar nos meus olhos, porque o meu comprometimento não é com isto, é com a justiça. E ele vai mostrar, logo no verso 4, que longe dele deve estar o perverso. E se ele quer distância do perverso, é porque o perverso vive na maldade. E ele não quer proximidade com o mal. E é isso que ele mostra no final do verso 4. Não quero conhecer o mal. Não me interessa o mal. O que me interessa é a bondade. O que chama a minha atenção é a bondade. O mal. Que poderá me fazer o mal? Qual o benefício que eu tenho de conhecer a maldade? Qual o benefício que eu tenho em saber da maldade humana? Eu tenho um comprometimento com a bondade. E é isso que ele fala na primeira linha do seu poema. E ele continua na sua lista, e agora no verso 5 você poderá aí destacar que ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. Ou seja, olha, aquele que vive falando mal do próximo, eu não quero na minha casa. Falar do próximo não é assunto da minha casa. A maledicência não me interessa. E o que ele diz aqui é de maneira bastante pontual em dizer, olha, eu não quero que na minha casa haja maledicência de forma
alguma. Na minha casa não deve haver calúnia. E ele continua, ainda no verso 5, falando da altivez, que é quase um sinônimo de soberba, ou seja, orgulho, arrogância. Isso não deve estar na minha casa. E ele fala aqui como se ele tivesse determinado a expulsar da sua casa isso. Se porventura isso fosse encontrado lá, ele iria tirar de uma maneira pontual. E ele continua, ainda agora no verso 7, falar da fraude. E veja o que ele diz: não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. Ou seja, eu não aprecio a fraude, eu repudio a fraude e não admito que ninguém que esteja comigo seja fraudulento. É isso que Davi está mostrando. E não só a fraude, mas também a mentira. Na minha casa não pode haver mentira e também não admito mentiroso no meu lar. Com isso, ele faz um compromisso com ele mesmo e se compromete em tomar providência quanto ao perigo de alguém na sua casa praticar esses atos que ele abomina, que desagrada a Deus, esse pecado. E o verso 8 põe fim na sua lista de práticas que ele decidiu demitir de sua casa. Ele vai dizer da impiedade, que é toda a prática que não se identifica com a vontade do Senhor. O indivíduo ímpio é aquele que faz questão de viver contrariamente à vontade do Senhor, aos princípios bíblicos, aos princípios da palavra de Deus, da Escritura Sagrada. E ele ainda continua dizendo que a iniquidade será retirada da sua casa. O verso 8 vai mostrar isso, que nessa condição de iníquo, ele tem como aspiração não só limpar sua casa, mas também toda a nação. Se você perceber, o verso 8, ele promove um tom não só do círculo familiar, mas também no seu compromisso de fazer isso com toda a nação. E assim, irmãos, Davi nos ensina que no lar de uma família cristã, no lar de uma família da aliança de Deus, não pode existir, não podemos permitir, seja o pai o líder cristão desta família, seja a mãe, o filho ou quem quer que esteja comprometido pactualmente com a aliança do Senhor, não pode admitir que haja injustiça, perversidade, maldade, calúnia, altivez, soberba, fraude, mentira, impiedade, iniquidade. Isso deve ser varrido, limpo da família da aliança, porque isso a descaracteriza como uma família comprometida com o seu Senhor. Mas o verso 6 vai dizer do que ele quer cultivar na sua casa. E se você olhar para este verso, ele nos informará o seguinte: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. E com essas palavras, Davi vai mostrar aqui, olha, diferentemente daqueles que eu quero longe do meu lar, aqueles que são fiéis eu quero junto comigo. Aqueles que são comprometidos com Deus, estes são os meus amigos. Aqueles que têm
a mesma responsabilidade com a aliança que eu tenho, esses eu quero que encham a minha casa. Aqueles que andam na retidão, esses eu quero que me sirvam. Aqueles que são comprometidos com Deus, esses é que são os que eu mais desejo tê-los próximos de mim. Com essas palavras, Davi, nesse único verso, ele resume quem deve frequentar o lar da família da aliança. Quem deve ser encontrado lá? O que deve ser encontrado lá? Pois é nesses que ele fundamenta a estrutura que ele pretende desenvolver no seu reinado. É nestes que o rei gostaria de desempenhar sua função. É com estes que ele desejava contar para que o seu reinado fosse um reinado segundo a vontade do Senhor. A família da aliança para Davi precisa ser uma família que espelhe o seu Senhor. E o Senhor da família da aliança é o Senhor Todo-Poderoso, que não admite impureza. É o Deus Santo. E ele queria ter na sua casa aqueles que pensam segundo a vontade do Senhor. E é o autor aos Filipenses, capítulo 4, verso 8, é que vai se identificar com o perfil que Davi aqui traça para a sua família. Ora, o que ele queria para a sua família? Uma família que pensa tudo que é verdadeiro. Uma família que pensa tudo que é respeitável. Uma família que pensa em tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Isto é o que ele desejava para a sua família. E é isto que nós aprendemos com Davi, que devemos desejar para a nossa família. Desejarmos para cada um de nós, pois nós participamos das famílias. Alguém poderia dizer, mas no meu lar só eu sou cristão, só eu pertenço à aliança de Deus. Mas você lá pode ser um testemunho vivo da vontade do Senhor para a família. E assim poder mostrar a bondade, a justiça, a comunhão, a sinceridade e a pureza que Deus quer para a família da aliança aqui neste mundo. Amado irmão, amada irmã, jovens, adolescentes, o Senhor nos chamou para, neste mundo, sermos sua imagem, sua semelhança. O Senhor se revelou em seu Filho Jesus Cristo para que pudéssemos conhecê-lo, 100% homem. E nessa humanidade, ele mostrar com seu exemplo de filho, com seu exemplo de irmão, com seu exemplo de testemunha do Deus vivo e verdadeiro, aquilo que nós deveríamos imitar. E a família da aliança no mundo é a família que representa o Deus que ela tem como o Senhor de sua existência. E, portanto, amados irmãos, cuidar
da vida espiritual da nossa família é determinante para que ela seja conhecida não somente diante dos homens como uma família cristã, mas também determinante para ser conhecida diante de Deus. Importa que aqueles que conheçam a família da aliança aqui neste mundo digam: conheci uma família que teme a Deus. Importa que aqueles que tiveram e possam ter o privilégio de estar em nossos lares saiam de lá dizendo: conheci um pai cristão, uma mãe cristã, conheci filhos crentes que convivem em família, observando a vontade do Senhor, observando os preceitos do Senhor, observando o que orienta a Bíblia Sagrada acerca da família. A espiritualidade da família é determinante para que ela prospere ou para que ela fracasse. Que o Senhor nos abençoe, para que tenhamos famílias comprometidas com a vontade do Senhor. Amém?